Moses Finlay, Democracia Antiga e Moderna. 2. Demagogos atenienses. Quando chegaram as notícias da derrota na campanha da Sicília, em 413 a.C., os atenienses as receberam com descrença. Depois veio a percepção da magnitude do desastre, e segundo Tucídides, o povo, abre aspas, ficou indignado com os oradores, que se uniram para apoiar a expedição, como se ele, o povo, não a houvesse decretado em assembleia, fecha aspas. George Grote formulou a seguinte refutação, abre aspas, a partir destas últimas palavras, poderia parecer que Tucídides achava que os atenienses, após haverem aprovado a expedição pelo voto, se houvessem privado do direito de queixar-se daqueles oradores que se salientaram na recomendação da medida. Não concordo em absoluto com sua opinião. Quem se incumbe de aconselhar qualquer medida importante sempre se torna moralmente responsável por sua justiça, utilidade e praticabilidade e merecidamente cai em desgraça, em maior ou menor grau, de acordo com o caso, se os resultados dessa medida se revelam totalmente contrários aos que eles prognosticaram. Fecha aspas. Essas duas citações contrárias levantam todos os problemas fundamentais inerentes à democracia ateniense. Os problemas de fazer política e de liderar, de tomar decisões e de se responsabilizar por elas. Infelizmente, Tucídides nos fala muito pouco sobre os oradores que incitaram com sucesso a Assembleia a aprovar a decisão de organizar a grande invasão da Sicília. Na verdade, ele não nos conta nada de concreto sobre a reunião, a não ser que o povo foi iludido por uma delegação da cidade siciliana de Segesta e por seus próprios emissários, que acabavam de voltar da Sicília e que a maioria dos eleitores ignorava fatos pertinentes a ponto de não saber o tamanho da ilha ou sua população. 5 dias depois, realizou-se uma segunda assembleia para autorizar a mobilização necessária. O general Nícias aproveitou a oportunidade para tentar uma revogação de todo o programa. As ideias do general Nícias foram combatidas por vários oradores atenienses e sicilianos, que não são citados nem descritos de forma alguma pelo historiador, e por Alcibíades. As ideias do próprio a quem é atribuído um discurso que deixa muito claras as ideias do próprio Tucídides e de como julgava Alcibíades, mas não esclarece nem as questões imediatas que estavam sendo debatidas, nem as mais amplas, de procedimentos democráticos e de lideranças. O resultado do debate foi uma completa derrota para Nícias. Tucídides admite que todos estavam mais ansiosos do que antes para levar avante o plano indistintamente, os velhos, os jovens, os soldados, hoplitas, que provinham da parte mais rica dos cidadãos, e os homens do povo. Ele conclui que os poucos que continuaram se opondo à invasão se abstiveram de votar, com medo de parecer antipatriotas. É muito difícil julgar se a expedição à Sicília foi uma decisão sensata. O próprio Tucídides, em diversos momentos de sua vida, teve diferentes pontos de vista. Contudo, ele parece não ter mudado de ideia quanto aos oradores. Eles incentivaram a expedição por motivos errados e conseguiram uma vitória por jogarem com a ignorância e as emoções da Assembleia. Ele conta que Alcibíades foi o orador que mais pressionou na Assembleia por diversas razões. Desejava derrotar Nícias, era pessoalmente ambicioso e esperava obter fama e riqueza com seu posto de general na campanha. Gastava mais do que na verdade podia para satisfazer suas dispendiosas, extravagantes e libertinas preferências. Tucídides escreve em outro trecho, de uma forma mais genérica, sobre Péricles, abre aspas,
O governo denominava-se uma democracia, mas na realidade era o governo do primeiro cidadão. Já seus sucessores foram mais parecidos entre si. Cada um, no esforço de se tornar o primeiro, chegava até mesmo a governar segundo os caprichos do povo. Isso, como era de esperar, em um grande estado governando um império, causou muitos equívocos. Fecha aspas. Em suma, após a morte de Péricles, Atenas caiu nas mãos de demagogos, que a arruinaram. Tucídides não usa a palavra demagogo em qualquer dos trechos que venho comentando. É uma palavra rara, não só para esse autor, como na literatura grega em geral. E esse fato pode ser considerado surpreendente, porque não há tema mais familiar na cena ateniense, apesar do emprego mínimo da palavra, do que o do demagogo e de seu auxiliar, o sicofanta. O demagogo é algo ruim. Liderar o povo é enganá-lo, sobretudo enganá-lo por falhar em liderá-lo. O demagogo é movido por seu próprio interesse, pelo desejo de aumentar seu poder e, com isso, ficar cada vez mais rico. Para consegui-lo, ele renuncia a todos os princípios, a toda a verdadeira liderança e bajula o povo de todas as maneiras. Segundo Tucídides, abre aspas, até mesmo governando de acordo com os caprichos do povo, fecha aspas. Esse quadro não é apenas esboçado de forma direta, mas também indireta. Aqui temos, por exemplo, a imagem de Tucídides do tipo certo de líder, abre aspas, pelo seu prestígio, inteligência e conhecida incorruptibilidade em relação a dinheiro, Péricles pôde liderar o povo como só um homem livre poderia. Péricles liderou o povo, em vez de ser por ele liderado. Ele não teve de bajular o povo em busca de poder. Pelo contrário, sua reputação era tamanha que podia contrariar o povo e provocar sua ira. Fecha aspas. Essa opinião não era unânime. Para Aristóteles, a derrocada ocorreu antes. A paixão pela demagogia começou quando Fíaltes subtraiu o poder do conselho do Areópago. Aristóteles prossegue. Péricles primeiro obteve influência política ao processar Simão por mau procedimento em cargo público. Ele adotou decisivamente uma política de poderio naval, abre aspas, que deu às classes mais baixas a audácia de assumir cada vez mais a liderança na política, fecha aspas. E também introduziu o pagamento aos jurados, subordinando assim o povo com seu próprio dinheiro. Foram essas práticas demagógicas que levaram Péricles ao poder. Aristóteles, porém, admite que Péricles soube fazer um bom e adequado uso do poder. Meu interesse, no entanto, não é avaliar a personalidade de Péricles, nem estudar a lexicografia da demagogia. O vocabulário político grego era, em geral, vago e impreciso, a não ser por títulos convencionais para determinados órgãos ou cargos individuais, e muitas vezes nem mesmo nestes casos. Todos os autores concordavam com a necessidade de liderança política era axiomática. Seu problema era saber quais os tipos de liderança eram bons e quais eram maus. Quanto a Atenas e sua democracia, a palavra demagogo compreensivelmente se tornou a forma mais simples de identificar o mau tipo de liderança, e não tem a menor importância se a palavra aparece ou não em algum texto. Suponho que foi Aristófanes quem delineou o modelo do demagogo ao descrever Cleon. No entanto, ele nunca empregou diretamente a palavra demagogo, fosse em relação a Cleon, fosse a qualquer outra pessoa. Tucídides, por certo, considerava que Cleofon, Hipérbolo e alguns ou até mesmo todos os oradores responsáveis pelo desastre da Sicília eram demagogos, mas nunca vinculou a palavra a qualquer desses homens. É importante enfatizar a palavra tipo, porque a questão levantada pelos autores gregos é a das qualidades essenciais do líder,
e não a de suas técnicas ou competência técnica, salvo em um plano muito secundário, nem mesmo a de seu programa e estratégias políticas, salvo de uma forma muito genérica. A diferença crucial está entre o homem que lidera tendo em mente apenas o bem do Estado e o homem cujo próprio interesse torna sua posição suprema e o impele a bajular o povo. O primeiro pode cometer um erro e adotar a política inadequada em qualquer situação específica. O último, às vezes, pode fazer propostas válidas, como por exemplo quando, em 411 a.C., Alcibíades convenceu a esquadra em Samos a não arriscar sua posição naval, voltando rapidamente para Atenas, a fim de derrubar os oligarcas que haviam tomado o poder, uma ação que Tucídides explicitamente aprovou. Essas, porém, não são diferenças fundamentais. Nem o são outras características atribuídas a determinados demagogos. O hábito que Cleon cultivava de gritar quando se dirigia à Assembleia, a desonestidade pessoal em assuntos monetários e assim por diante. Essas coisas apenas dão maior nitidez ao quadro. De Aristófanes a Aristóteles, o ataque aos demagogos sempre recai em uma questão fundamental. No interesse de quem o líder lidera? Por trás dessa formulação da questão jazem três proposições. A primeira é que os homens não são iguais, seja em seu valor e idoneidade moral, seja quanto a seu status socioeconômico. A segunda é que qualquer comunidade tende a se dividir em facções, sendo que as mais fundamentais dentre elas são a dos ricos e bem-nascidos de um lado e a dos pobres de outro, cada uma com suas próprias qualidades, potencialidades e interesses. A terceira proposição é que o Estado bem ordenado e bem governado é aquele que supera as facções e serve como um instrumento para a vida digna. A facção é o maior mal e o perigo mais comum. Facção é a tradução convencional da palavra grega stasis, uma das mais extraordinárias que podem ser encontradas em qualquer língua. Sua raiz significa colocação, montagem ou estatura, estação. Sua gama de significados políticos pode ser mais bem ilustrada apenas pela relação de definições dicionarizadas que pode ser encontrada: partido, partido formado com fins sediciosos, facção, sedição, discórdia, divisão, dissensão e, finalmente, um significado bem abonado que os dicionários incompreensivelmente omitem, a saber, guerra civil ou revolução. Ao contrário de demagogo, stasis é uma palavra muito comum na literatura e sua conotação geralmente é pejorativa. Por estranho que pareça, é um conceito relativamente negligenciado no estudo moderno de história da Grécia. Não se percebeu essa implicação com a frequência e a nitidez necessária. Acredito que deva haver um significado profundo para o fato de que uma palavra cujo sentido original é de estação ou posição e que em lógica abstrata poderia ter um sentido igualmente neutro quando usada em um contexto político, na prática não tenha, mas imediatamente assuma as implicações mais desagradáveis. Uma posição política, uma posição partidária, que é uma implicação de que não se pode escapar, é algo ruim, levando à sedição, à guerra civil e à ruptura do tecido social. E a mesma tendência se repete por toda a língua. Afinal de contas, não há uma lei eterna pela qual o sentido de demagogo, um líder do povo, deva transformar-se em enganador do povo, ou por qual Etáiria, antiga palavra grega que significa, entre outras coisas, clube ou sociedade, devesse na Atenas do século V
ter passado a significar simultaneamente conspiração e organização sediciosa. Qualquer que seja a explicação, ela não se encontra na filologia, e sim na própria sociedade grega. Nenhuma pessoa que tenha lido os autores políticos gregos pode deixar de observar a unanimidade de abordagem que apresentavam com relação a esse tema. Quaisquer que sejam as divergências entre eles, todos insistem que o Estado deve ficar afastado dos interesses das classes ou de outros interesses facciosos. Seus fins e objetivos são morais, atemporais e universais, e podem ser atingidos, mas corretamente abordados ou quase alcançados, apenas pela educação, conduta moral, especialmente da parte dos que detêm o poder, legislação moralmente correta e pela escolha dos governantes corretos. Naturalmente, não se nega a existência de classes e interesses como um fato empírico. O que se nega é que a escolha de metas políticas possa estar legitimamente ligada a essas classes e interesses, ou que se possa promover o bem do Estado somente ignorando ou mesmo suprimindo os interesses particulares. Foi Platão quem seguiu essa linha de raciocínio até suas soluções mais radicais. Em Gorgias, ele argumentou que nem mesmo as grandes figuras políticas atenienses do passado, Milcíades, Temístocle, Simão e Péricles, foram verdadeiros estadistas. Eles apenas tiveram mais capacidade de satisfazer os desejos do demos com a construção de navios, muralhas e estaleiros do que seus sucessores. Eles não conseguiram fazer com que os cidadãos se tornassem homens melhores, e chamá-los de estadistas seria o mesmo que confundir o pasteleiro com o médico. Depois, em sua República, Platão propôs concentrar todo o poder nas mãos de uma classe pequena, seleta, adequadamente educada, que deveria ficar livre de todos os interesses espaciais pelas medidas mais radicais, proibindo-lhes propriedade privada e família. Apenas com essas condições eles se comportariam como perfeitos agentes morais, levando o Estado a atingir suas metas apropriadas sem a possibilidade de que qualquer interesse individual pudesse interferir. Por certo, Platão foi o mais atípico dos homens. Não se pode generalizar com segurança sobre os gregos a partir de Platão, nem mesmo quanto a qualquer outro indivíduo grego. Quem mais compartilhava de sua apaixonada convicção de que especialistas qualificados, filósofos, poderiam tomar decisões e, portanto, deveriam receber poderes para fazê-las serem cumpridas, que fossem universalmente corretas e imperativas quanto à vida digna, a de virtude, que era o fim único do Estado? Contudo, no que diz respeito ao problema que me interessa de imediato, o dos interesses particulares e o Estado, Platão tinha o mesmo ponto de vista de muitos autores gregos, por mais que discordassem das soluções propostas por Platão. Na grande cena final de Eumênides, de Ésquilo, o coro expressa tais princípios explicitamente. O bem-estar do Estado só pode repousar na harmonia e na ausência de facções. Tucídides sugere esse princípio mais de uma vez, princípio que sustenta a teoria da constituição mista que já encontramos na Política de Aristóteles. Aristóteles, o mais empírico dos filósofos gregos, coletou grande volume de dados sobre o real funcionamento dos estados, inclusive fatos relativos a estases. A política contém uma taxonomia minuciosa da estasis, e mesmo conselhos sobre formas de se evitar a estasis em diversas situações. Não obstante, os cânones e metas de Aristóteles eram éticos, sua obra um ramo da filosofia moral. Ele encarava o comportamento político teleologicamente, de acordo com os fins morais inerentes ao homem por sua natureza, e acreditava que tais fins são subvertidos
se os governantes tomarem suas decisões a partir do interesse pessoal ou de classe. Esse era o teste através do qual ele fazia a distinção entre as três formas corretas de governo, de acordo com a justiça absoluta de suas formas degeneradas. A monarquia se transforma em tirania quando o indivíduo governa em seu próprio interesse, em vez de governar de acordo com o interesse de todo o Estado. A aristocracia, de forma similar, se transforma em oligarquia, e a comunidade organizada se transforma em democracia. Ou, segundo Políbio, a democracia se transforma em governo da plebe. Além disso, as democracias em comunidades rurais serão superiores às demais porque os agricultores estão muito ocupados para se preocuparem com reuniões, enquanto para os artesãos e lojistas é fácil comparecer a elas. Tais pessoas, abre aspas, em geral, não valem nada, fecha aspas. A grande diferença entre análise política e julgamento moral não poderia ser melhor exemplificado do que na passagem escrita pelo velho oligarca que citei no capítulo 1, abre aspas, quanto ao sistema ateniense de governo, não gosto dele. Entretanto, já que decidiram tornar-se uma democracia, me parece que estão preservando bem a democracia, fecha aspas. Não se iluda, o que o autor na verdade diz é o seguinte, eu e alguns de vocês não gostamos da democracia, mas uma avaliação racional dos fatos nos mostra que aquilo que condenamos, alegando fundamentos morais, é muito forte na prática, e sua força reside em sua imoralidade. Essa é uma linha de investigação muito promissora, mas não foi adotada na antiguidade. Em vez disso, os pensadores cuja orientação era antidemocrática persistiram em se concentrar na filosofia política. E os que eram a favor da democracia? A H.M. Jones tentou formular a teoria democrática a partir da fragmentária evidência que pode ser encontrada na literatura remanescente, em sua maior parte no século IV. Depois, Eric Havelock fez um tremendo esforço para descobrir o que chamou de temperamento liberal na política ateniense do século V, principalmente a partir de fragmentos de escritos dos filósofos pré-socráticos. Ao resenhar-lhe o livro, Momigliano sugeriu que o esforço estava de antemão fadado ao fracasso, porque, abre aspas, não há nada que prove que uma bem articulada ideia democrática haja existido no século V, fecha aspas. Já mencionei no capítulo anterior que não acredito que uma teoria democrática articulada haja existido em qualquer momento em Atenas. Havia noções, máximas, generalidades que Jones reuniu, mas não constituem em conjunto uma teoria sistemática. E por que de fato isso deveria acontecer? É uma curiosa falácia supor que todo sistema social ou de governo na história necessariamente deva ser acompanhado por um elaborado sistema teórico. Com frequência, sempre que isso ocorre, é fruto do trabalho de advogados, e em Atenas não havia juristas, em sentido estrito. Ou pode ser obra de filósofos, mas os filósofos sistemáticos desse período adotavam um conjunto de conceitos e valores incompatíveis com a democracia. Nós mesmos devemos tentar fazer a análise que os atenienses deixaram de fazer. Nenhuma descrição da democracia ateniense pode ter qualquer validade se ignorar 4 pontos, cada um deles evidentes por si mesmo. O primeiro é que era uma democracia direta, e por mais que esse sistema possa ter muitos pontos em comum com a democracia representativa, as duas diferem em certos aspectos fundamentais, e em especial nas próprias questões que me interessam. O segundo ponto é o que Ehrenberg chama, abre aspas, espaço restrito,
fecha aspas, da cidade-estado grega, enfatizando corretamente que a percepção desse ponto é crucial para entender a vida política da cidade-estado. Aristóteles resumiu as implicações em uma passagem famosa, abre aspas, um estado constituído por demasiadas pessoas não será um estado verdadeiro, pela simples razão de que dificilmente terá uma verdadeira constituição. Quem pode ser o comandante de uma massa assim tão imensa? E quem pode ser o arauto, a não ser extentor? Fecha aspas, política. O terceiro ponto é que o sistema culminava na Assembleia. Possuía o direito e o poder de tomar todas as decisões políticas com poucas limitações na prática, seja de precedentes, seja do raio de ação. A rigor, podia-se apelar da Assembleia para tribunais com um grande número de membros leigos. Contudo, ignoro os tribunais em grande parte, mas não no todo do que se segue, porque acredito, como os atenienses, que, embora os tribunais complicassem o mecanismo prático da política, eles eram uma expressão e não uma redução do poder absoluto do povo, funcionando diretamente, e porque acredito que a análise operacional que estou tentando fazer não se alteraria de modo significativo e talvez se tornasse obscura se nesse breve registro não me concentrasse na Assembleia. A Assembleia, enfim, não era nada além de um comício ao ar livre na colina chamada Pnyx. O quarto ponto, portanto, é que estamos lidando com problemas de comportamento de massa. A psicologia e as leis de comportamento que funcionavam na Assembleia não poderiam ser idênticas àquelas que funcionavam em um pequeno grupo, ou mesmo no tipo maior de órgão do qual o parlamento moderno é um exemplo. Embora deva-se admitir que, hoje, praticamente, só podemos reconhecer a existência dessas influências. Quem formava a Assembleia? Esta é uma pergunta que não podemos responder satisfatoriamente. Todo cidadão do sexo masculino, quando completava 18 anos, automaticamente se qualificava para comparecer à Assembleia e conservava tal privilégio até sua morte, a não ser um reduzido número de cidadãos que, por uma razão ou outra, perdeu seus direitos cívicos. No tempo de Péricles, o número de cidadãos qualificados era cerca de 35 ou 40 mil. As mulheres estavam excluídas, bem como o considerável número de não-cidadãos, homens livres, quase todos gregos, mas que não podiam participar da esfera política, e também os escravos, que eram bem mais numerosos do que os não-cidadãos. Todos os números são estimativas, mas não seria muito incorreto supor que os cidadãos adultos do sexo masculino representavam 1/6 da população total, considerando-se os habitantes da cidade e do campo em conjunto. No entanto, o ponto crítico a ser determinado é quantos dos 40 mil cidadãos realmente iam às reuniões. É sensato imaginar que, em condições normais, a assistência fosse constituída principalmente dos residentes urbanos. Poucos camponeses fariam a viagem para comparecer a uma reunião da Assembleia. Portanto, grande parte da população qualificada estava excluída no que diz respeito à participação direta. Isso é algo que já sabemos, mas para nós não é suficiente. Podemos estimar, por exemplo, com a ajuda de poucas referências das fontes, que normalmente a composição da Assembleia tendia mais para o lado dos homens mais idosos e dos mais ricos. No entanto, isso é apenas uma pressuposição, e o grau dessa inclinação nem ao menos pode ser avaliado. Todavia, pode-se estabelecer um fato importante, a saber, que cada reunião da Assembleia tinha uma composição diferente. Não havia membros da Assembleia como tais, apenas membros de determinada Assembleia em determinado dia.
Talvez as mudanças não fossem significativas de reunião para reunião em tempos de calma, de paz, quando não se debatia nenhuma questão de importância vital. Contudo, mesmo então, faltava um importante elemento de previsibilidade. Quando entravam na Assembleia, nenhum político poderia estar muito certo de que não ocorrera uma mudança na composição da plateia. Fosse acidental, fosse pela mobilização mais ou menos organizada de algum setor particular da população, que poderia mudar o equilíbrio dos votos contra uma decisão tomada em reunião anterior. E os tempos, frequentemente, não eram nem de paz nem de normalidade. Nos últimos 10 anos da Guerra do Peloponeso, para se tomar um exemplo extremo, toda a população rural foi compelida a abandonar o campo e viver dentro dos limites dos muros da cidade. É óbvio que durante tal período havia uma proporção maior de camponeses nas reuniões do que habitualmente. Situação semelhante prevaleceu por períodos mais breves em outras ocasiões, quando um exército inimigo estava em ação na Ática. Não precisamos interpretar literalmente Aristófanes, quando ele abre os acarnenses com um solilóquio de um agricultor que está sentado na pínix, esperando a assembleia começar e dizendo para si mesmo como odeia a cidade e todos os seus habitantes, e como pretende calar com seus gritos qualquer orador que proponha algo que não seja a paz. No entanto, Cleon não poderia ter se dado ao luxo de ignorar esse elemento estranho, sentado em frente a ele na encosta da colina. Homens como ele poderiam derrubar uma linha política que Cleon havia sido capaz de conduzir enquanto a Assembleia era composta por uma maioria de habitantes da cidade. Um exemplo bem claro ocorreu em 411. Na ocasião, a Assembleia foi terrorizada para votar a favor da abolição da democracia. E, por certo, não foi por acidente que isso aconteceu em uma ocasião em que a esquadra, completamente mobilizada, se encontrava na ilha de Samos. Os cidadãos que serviam na marinha vinham das classes mais pobres e eram conhecidos por serem os mais leais partidários do sistema democrático na forma que adquiriu no final do século V. Como estivessem em Samos, não poderiam estar em Atenas, permitindo assim que os oligarcas ganhassem através de uma maioria presente na Assembleia, que não era apenas uma minoria de membros qualificados, mas também uma minoria atípica. Nossas fontes não nos permitem estudar a história política ateniense de forma sistemática. Com esse tipo de informação à nossa disposição, mas, por certo, os homens que governavam Atenas estavam intensamente conscientes da possibilidade de uma mudança na composição da Assembleia e a incluíram em suas táticas. Além disso, cada reunião era completa, admitindo que o Conselho, Brulé, houvesse feito grande trabalho preparatório, que houvesse informalmente solicitado votos de antemão e que houvessem certos dispositivos para controlar e impedir moções frívolas ou irresponsáveis. Mesmo assim, é verdade que o procedimento normal seria uma proposta a ser apresentada, debatida e aprovada, com ou sem emendas, ou rejeitada em uma única sessão contínua. Portanto, devemos considerar que não apenas com um espaço restrito, mas também com tempo restrito e com a pressão que isso gerava, em especial sobre os líderes e os aspirantes a líder. Já mencionei o caso da expedição à Sicília, que ficou decidida, em princípio, em um dia e planejada, por assim dizer, 5 dias depois, quando a escala da mobilização necessária e seu custo foram discutidos e votados. Um outro caso é o do bem conhecido debate de Mitilene. Logo no início da Guerra do Peloponeso, a cidade de Mitilene
revoltou-se contra o Império Ateniense. A rebelião foi esmagada e a Assembleia Ateniense decidiu usar os mitilenos como exemplo, condenando toda a população do sexo masculino à morte. Imediatamente começou uma mudança violenta de opinião. Logo no dia seguinte, a questão foi reaberta em outra sessão da Assembleia e a decisão foi revogada, segundo Tucídides. Nessa ocasião, Cleon, a figura política mais importante de Atenas, defendia a política de terror. A segunda Assembleia foi uma derrota pessoal para ele, que participara dos debates nos 2 dias. Embora, como resultado, ele pareça não ter perdido seu status, mesmo temporariamente, como bem poderia. No entanto, como se pode medir o efeito psicológico sobre ele de tal mudança em apenas 24 horas? Como se pode avaliar não apenas o impacto disso sobre ele, mas também sua percepção em toda a sua carreira como líder de que tal possibilidade era um fator constante na política ateniense? Não posso responder concretamente a tais perguntas, mas sugiro que sua importância não tenha sido pequena. Cleon, por certo, avaliava de uma forma que para nós não é possível o que significava para homens como ele o fato de que, no segundo ano da Guerra do Peloponeso, quando o moral estava temporariamente alquebrado pela peste, o povo se tornou hostil a Péricles, obrigou-o a pagar multas pesadas e o destituiu por um curto período do posto de general. Tucídides. Se isso podia acontecer a Péricles, quem estaria imune? Quanto ao caso de Mitilene, o relato de Tucídides sugere que a causa de Cleon, no segundo dia, era uma causa perdida, que ele tentou persuadir a Assembleia a abandonar um curso de ação que ela pretendia seguir a partir do momento em que a sessão foi aberta e que nisso fracassou. Como Tucídides relata, no entanto, a história da sessão do ano de 411 foi diferente. Pisandro começou o dia com oposição popular à sua proposta de que se deveria considerar a introdução de uma forma oligárquica de governo e terminou com uma vitória. O debate de fato desviara votos suficientes para lhe dar maioria. Debate destinado a ganhar votos de uma plateia ao ar livre que monta a muitos milhares significa oratória, no sentido exato da palavra. Portanto, foi perfeitamente preciso chamar os líderes políticos de oradores como sinônimo, e não apenas, como podemos fazer, como marca da habilidade característica de uma figura política particular. Contudo, nas condições atenienses, havia muito mais implícito. O quadro da Assembleia que venho tentando esboçar sugere não apenas oratória, mas também uma espontaneidade de debate e decisão que falta à democracia parlamentar, pelo menos hoje. Todos, tanto os oradores quanto os ouvintes, sabiam que antes que a noite caísse, a questão deveria estar decidida, que cada homem presente votaria livremente, sem medo das várias formas de controle partidário e com o objetivo. E por essa razão, cada discurso, cada discussão deveria procurar convencer a plateia de imediato que tudo aquilo era para ser levado a sério no todo e em cada uma de suas partes. Coloco a palavra livremente entre aspas, porque a última coisa que desejo insinuar é a atividade de uma livre capacidade racional incorpórea, a ilusão favorita de tantas teorias políticas desde o Iluminismo. Os membros da Assembleia eram imunes a formas de controle que restringem os membros de um parlamento. Eles não ocupavam nenhum posto, não eram eleitos e, portanto, não poderiam ser punidos nem recompensados em eleições subsequentes
em função de seus votos. Todavia, não estavam despojados de sua condição humana, do hábito e da tradição, das influências da família e dos antigos, de classe e de status, de experiências pessoais, de ressentimentos, de preconceitos, de valores, de aspirações e de medos, grande parte dos quais subconsciente. Tudo isso levavam consigo quando subiam a Pnix. E com isso, ouviam os debates e decidiam, em condições muito diversas das práticas de votação de nossos dias. Há uma enorme diferença entre votar de vez em quando em um homem ou partido, por um lado, e por outro, votar em intervalos de poucos dias diretamente nas próprias questões. No tempo de Aristóteles, a Assembleia se reunia pelo menos 4 vezes em cada período de 36 dias. Se isso também acontecia no século V, não se sabe, mas havia ocasiões, como durante a Guerra do Peloponeso, em que as reuniões ocorriam com uma frequência ainda maior. Havia ainda 2 outros fatores que já mencionei: as pequenas dimensões do mundo ateniense, em que cada membro da Assembleia conhecia pessoalmente muitos outros que estavam reunidos na Pnix, e a experiência de votar em um comício, uma situação virtualmente sem relação com o ato impessoal de marcar uma cédula em isolamento físico de todos os outros eleitores, um ato que, além disso, desempenhamos com o conhecimento de que milhões de outros homens e mulheres estão simultaneamente realizando da mesma forma em muitos lugares, alguns deles a centenas de quilômetros de distância. Quando, por exemplo, Alcibíades e Nícias se pronunciaram na Assembleia em 415, o primeiro para propor a invasão da Sicília, o segundo para se opor a ela, cada um sabia que, se a moção fosse aprovada, um ou ambos seria convocado para comandar no campo de batalha. E na plateia havia muitos a quem se podia para votar se eles, pessoalmente, em poucos dias estariam em marcha como oficiais, soldados ou membros da tripulação da esquadra. Esses exemplos podem ser multiplicados em muitos outros, em áreas quase tão vitais: tributação, abastecimento, pagamento pela participação no júri, ampliação do direito de voto, leis de cidadania, etc. Certamente, grande parte da atividade da Assembleia não era de tanta importância, ocupando-se, em sua maioria, de resoluções técnicas, tais como regulamentação de culto ou atos cerimoniais, tais como atos honoríficos para uma ampla variedade de indivíduos. Seria um erro imaginar Atenas como uma cidade em que, semanalmente, grandes questões que dividissem a população fossem debatidas e decididas. Por outro lado, no entanto, era raro o ano, e por certo nunca houve um período de 10 anos em que não surgisse alguma grande questão. As 2 invasões persas, a longa série de decisões que completaram o processo de democratização, o Império, a Guerra do Peloponeso, que durou 27 anos, e seus 2 intervalos oligárquicos, as infindáveis manobras diplomáticas e guerras do século IV, com suas concomitantes crises fiscais, tudo culminando nas décadas de Filipe e Alexandre. Não era frequente ocorrer o que aconteceu a Cleon na disputa sobre Mitilene. Em geral, que um político tivesse que enfrentar uma segunda apresentação no dia seguinte. A Assembleia, porém, de fato se reunia constantemente, sem longos períodos de férias ou recesso. O desenvolvimento semanal de uma guerra, por exemplo, tinha de ser apresentado à Assembleia semanalmente, como se Winston Churchill tivesse de ser compelido a obter um referêndum antes de cada passo na Segunda Guerra Mundial e depois tivesse de enfrentar outra votação
após a concretização do passo, na Assembleia ou nos tribunais, não só para determinar qual seria a etapa seguinte, mas também para saber se seria destituído e seus planos rejeitados, ou mesmo se seria julgado criminalmente, culpado, sujeito à multa ou ao exílio, ou até mesmo fosse condenado à morte pela proposta em si ou pela forma de execução do passo anterior. Fazia parte do sistema de governo ateniense que, além do incessante desafio na Assembleia, um político também enfrentasse, sem descanso, a ameaça de ações judiciais de cunho político. Se insisto no aspecto psicológico, não é para ignorar a considerável experiência política de muitos homens que votavam na Assembleia. Experiência adquirida no Conselho, nos tribunais, nas unidades de governo local e na própria Assembleia. Nem é apenas para me opor ao que chamei concepção do racionalismo incorpóreo. Quero enfatizar algo muito positivo, isto é, o intenso grau de envolvimento que o comparecimento à Assembleia Ateniense transmitia. E essa intensidade era igual, ou mesmo mais forte, entre os oradores, porque cada voto os julgava, bem como a questão em pauta. Se tivesse de escolher uma palavra que melhor caracterizasse a condição de ser líder político em Atenas, a palavra seria tensão. De certo modo, isso é a realidade de todos os políticos que dependem de votos. A frase lapidar de R.B. McCallum em relação ao voto é, abre aspas, o desespero da política e do governo, fecha aspas, que ele depois desenvolveu na seguinte forma, abre aspas, certamente um tom de cinismo e tédio para com as manobras e posturas dos políticos partidários é natural e até certo ponto adequado aos professores e altos funcionários perspicazes, que podem refletir com isenção e sem pressa sobre a atuação de seus acossados chefes no governo. Isso, porém, parece surgir de uma rejeição deliberada dos fins e ideais dos estadistas de partido e de seus liderados e da responsabilidade contínua pela segurança e bem-estar do Estado. Em primeiro lugar, líderes partidários são, em certo sentido, apóstolos, embora nem todos possam ser Gladstones, há políticas às quais eles se dedicam e há outras que os alarmam e aterrorizam. Fecha aspas. Acredito que essa é também uma boa descrição dos líderes atenienses. Apesar da ausência de partidos políticos, aplicável a Temístocles e a Aristides, a Péricles e a Simon, e a Cleon e a Nícias, pois deveria ser óbvio que esse tipo de julgamento, independente de qualquer análise sobre as qualidades ou fragilidades de um programa ou estratégia política específicos. Com maior exatidão, deveria ter dito que isso atenua o que acontecia aos atenienses. Seus líderes não tinham trégua. Como sua influência tinha de ser adquirida e exercida de modo direto e imediato, de forma bem diversa da que acontece em uma democracia representativa, isso era consequência necessária de uma democracia direta. Eles tinham de liderar pessoalmente e tinham também de suportar pessoalmente o impacto dos ataques da oposição. O que é mais importante ainda, eles caminhavam sozinhos. Naturalmente, tinham seus assistentes, e também os políticos faziam alianças entre si. Não obstante, esses laços eram fundamentalmente pessoais, com frequência instáveis, úteis para a execução de uma medida ou mesmo de um conjunto de medidas, mas sem aquela característica do apoio, aquele efeito de sustentação e de proteção representado por uma burocracia ou por um partido político, ou por outro lado, uma entidade institucionalizada, como o Senado romano. O ponto crítico é que não havia governo no sentido moderno. Havia postos e cargos, mas nenhum deles tinha qualquer posição na Assembleia.
Um homem era líder exclusivamente em função de seu status pessoal e literalmente não oficial na própria Assembleia. O teste que mostrava se ele possuía ou não status era simplesmente se a Assembleia de fato votava ou não como ele desejava, e, portanto, o teste era renovado na apresentação de cada proposta. Essas eram as condições que todos os líderes enfrentavam em Atenas, não apenas aqueles a quem Tucídides e Platão menosprezaram como demagogos, não apenas aqueles que alguns historiadores modernos chamaram erroneamente democratas radicais, mas todos, aristocratas ou plebeus, altruístas ou egoístas, competentes ou incompetentes, que na frase de George Grote, abre aspas, se salientaram na recomendação, fecha aspas, aos atenienses. Sem dúvida, os motivos que levavam os homens a se colocar em posição de destaque variavam muito. No entanto, isso não vem ao caso neste contexto, porque cada um deles, sem exceção, optou por aspirar à liderança e por ela lutar de forma ativa, sabendo o que isso implicava, inclusive os riscos. Dentro de limites restritos, todos também tinham de usar as mesmas técnicas. A forma de comportamento de Cleon no palanque pode ter sido deselegante e violenta, mas até que ponto houve seriedade na observação de Aristóteles, Constituição de Atenas, 28.3, de que ele foi o primeiro a gritar e injuriar? Deveríamos imaginar que Tucídides, filho de Melésias e parente do historiador, e Nícias sussurrassem quando se dirigiam à Assembleia para combater Péricles e Cleon, respectivamente? Ou que o mesmo Tucídides levasse seus partidários da classe mais alta para a Assembleia e os fizesse sentar próximos uns dos outros para formar uma claque? Essa abordagem, por certo, é superficial. Como Aristóteles observou, Constituição de Atenas, 28.1, a morte de Péricles representou um ponto crítico na história social da liderança ateniense. Até então, ela parecia vir das velhas famílias aristocráticas proprietárias de terras, inclusive os homens responsáveis pela execução de reformas que completaram a democracia. Depois de Péricles, surgiu uma nova classe de líderes. Apesar das familiares referências preconceituosas a Cleon, o curtidor, ou a Cleofon, o fabricante de liras, eles na realidade não eram homens pobres, artífices, trabalhadores transformados em políticos. Eles eram homens de posses que diferiam de seus antecessores no que dizia respeito a seus antepassados e a seus pontos de vista, e que provocaram ressentimento e hostilidade por sua presunção de quebrar o antigo monopólio da liderança. Quando essas atitudes estão em discussão, pode-se sempre recorrer a Xenofonte para se encontrar o nível de explicação mais simples, o qual, no entanto, não é necessariamente errado. Um dos mais importantes dos novos líderes foi um homem chamado Anito, que, tal como seu antecessor, Cleon, fez fortuna explorando escravos em um curtume. Anito teve não só uma longa e ilustre carreira, mas também o papel principal na acusação de Sócrates. Qual será a explicação de Xenofonte? Sócrates simplesmente criticara publicamente Anito por educar seu filho para seguir sua profissão em vez de educá-lo como um verdadeiro cavalheiro. E Anito, em represália a esse insulto pessoal, fizera com que Sócrates fosse julgado e executado. Apologia 30:32. Nada do aqui exposto deve negar que havia questões fundamentais por trás dessa densa fachada de preconceitos e injúrias. Por todo o século V, houve as duas questões, democracia ou oligarquia, e império, que chegaram ao clímax na Guerra do Peloponeso. A derrota na guerra representou o fim do império e logo também encerrou o debate sobre o tipo de governo que Atenas deveria adotar.
A oligarquia deixou de ser uma questão importante na política como tal. Somente a persistência dos filósofos cria uma ilusão quanto a isso. Eles continuaram a discutir questões do século V no século IV, mas em um vazio político. Até meados do século IV, as questões políticas reais talvez fossem menos dramáticas do que antes, embora não fossem necessariamente menos vitais para os que delas participavam. Assuntos como marinha, finanças, relações exteriores com a Pérsia e com outros estados gregos, o problema sempre presente do abastecimento de grãos. Depois veio o grande conflito final, a respeito do poder crescente da Macedônia. Esse debate prosseguiu por cerca de 3 décadas e terminou somente no ano seguinte ao da morte de Alexandre o Grande, quando o exército macedônico pôs um ponto final na democracia em Atenas. Todas eram questões em relação às quais os homens poderiam legitimamente discordar e com paixão. Sobre esses assuntos, os argumentos de Platão, por exemplo, exigem cuidadoso exame, mas apenas na medida em que Platão a eles se dirigiu. A introdução da acusação de demagogia na polêmica equivale a um recurso idêntico justamente aos inaceitáveis artifícios de debates tão criticados nos chamados demagogos. Admitamos que Tucídides, por exemplo, estivesse certo ao atribuir à extravagância pessoal e a vários motivos particulares desairosos de Alcibíades a defesa que fez da invasão da Sicília. Qual a pertinência que isso tem para os méritos da proposta em si? Seria a expedição à Sicília, como medida de guerra, uma ideia melhor se Alcibíades fosse um jovem angelical? Fazer a pergunta é o mesmo que rejeitá-la, bem como outras semelhantes. Deve-se desprezar com a mesma ênfase as objeções à oratória como tal. Desejar liderar Atenas implicava um grande esforço de tentar convencer Atenas, e parte essencial dele consistia em oratória pública. Naturalmente, pode-se estabelecer diferenças. Por exemplo, deveria admitir o rótulo demagogo, em seu sentido mais pejorativo, se uma campanha fosse realizada em torno de promessas que uma súcia de oradores não pretendesse honrar ou não pudesse fazê-lo. Contudo, de modo bem significativo, é raro que essa acusação seja imputada aos chamados demagogos, e o único exemplo preciso que conhecemos vem do outro campo. Apresentaram a oligarquia de 411 aos atenienses como sendo, naquele momento, a única forma de obter o apoio persa e assim vencer a guerra, que de outra forma estaria perdida. Como Tucídides deixa bem claro, mesmo na visão mais otimista, Pisândaro e alguns de seus aliados, a princípio, podiam ter isso em mente, mas logo abandonaram por completo o pretexto inicial de vencer a guerra, enquanto envidavam todos os esforços para preservar a oligarquia recém-conquistada com a base mais estreita possível. Isso é um exemplo típico de demagogia, se é que a palavra deve merecer um colorido tão pejorativo. Isso é, literalmente, enganar o povo. Qual seria, então, a questão do interesse, do suposto conflito entre os interesses do Estado como um todo e os de uma subdivisão ou facção dentro do Estado? Essa não será uma distinção válida? É pena que não tenhamos evidências diretas e nenhuma prova indireta válida sobre a forma como se conduziu o longo debate entre o ano de 508 a.C., quando Clístenes estabeleceu a democracia em sua forma primitiva, e os últimos anos do domínio de Péricles. É provável que esses tenham sido os anos em que os interesses de classe afloram de modo mais claro e abrupto. Os discursos que ainda sobrevivem, não apenas os do final do século V em diante, e revelam o
que qualquer um que não estivesse cego pelas ideias de Platão e de outros poderia ter imaginado a saber que o apelo do discurso era comumente nacional e não faccioso. Esses discursos pouco servem para instigar os pobres contra os ricos, os agricultores contra a cidade, ou a cidade contra os agricultores. Porque, na verdade, deveriam ser. Um político não pode desprezar nem os interesses de classe ou de grupo, quanto os conflitos entre eles, seja hoje em um distrito eleitoral, seja na Assembleia da antiga Atenas. As evidências relativas a Atenas sugerem que, em muitas questões, por exemplo, o Império e a Guerra do Peloponeso, ou as relações com Felipe da Macedônia, as divisões políticas não seguiam estritamente orientações classistas ou de grupos. Entretanto, outras questões, tais como a da abertura do cargo de arconte e de outros cargos a pequenos proprietários, ou do pagamento a jurados, ou no século IV, o financiamento da esquadra, ou o Theoric Fund, eram, por sua natureza, questões de classe. Os defensores de cada um dos lados sabiam disso, e, por conseguinte, como e quando não, fazer suas exortações, ao mesmo tempo em que discutiam entre si e acreditavam que apenas seus respectivos pontos de vista fariam com que Atenas se desenvolvesse como um todo. Alegar, em oposição a Elfíaltes e Péricles, que a eunomia, o Estado bem ordenado, governado pela lei, tinha uma exigência moral mais alta, era apenas uma argumentação a favor do status quo, mascarada por uma linguagem rebuscada. Em seu pequeno livro sobre a Constituição ateniense, Aristóteles escreveu o que se segue, abre aspas, Péricles foi o primeiro a instituir o pagamento aos jurados, como uma medida demagógica para se opor à riqueza de Simão. Este último, que possuía a fortuna de um tirano, apoiava muitos de seus conterrâneos, cada um dos quais podia vir diariamente a ele para receber o suficiente para o seu sustento. Além disso, nenhuma de suas propriedades ficava fechada, de modo que aqueles que desejassem poderiam usufruir do que nelas era produzido. A fortuna de Péricles não lhe permitia tamanha liberalidade. Portanto, aconselhado por Damônidas, Péricles distribuiu entre o povo aquilo que já pertencia ao povo, e assim introduziu o pagamento aos jurados. Fecha aspas. O próprio Aristóteles, como já mencionei, elogiou o regime de Péricles e não quis assumir responsabilidade por essa interpretação, mas outros que a mencionaram, tanto antes quanto depois dele, a consideram evidente exemplo de demagogia, em que se mostrava complacência com o povo. A óbvia resposta seria perguntando-se se o que Simão fazia não era, da mesma forma, mostrar complacência, ou se a oposição ao pagamento aos jurados não era também mostrar complacência, mas só que neste caso com os homens de recursos. Não é possível fazer uma análise válida nesses termos, porque eles servem apenas para encobrir os reais motivos da discórdia. Se alguém se opuser à democracia plena como forma de governo, então considerará errado encorajar a participação popular nos júris através do pagamento aos jurados. Mas isso é errado, porque seu objetivo o é, e não porque Péricles obteve status de líder por propor e executar a medida. E vice-versa, no caso de quem for a favor do sistema democrático. O que resulta de tudo isso é uma proposição muito simples, a saber, os demagogos, uso a palavra em um sentido neutro, representavam um elemento estrutural no sistema político ateniense. Com isso, quero dizer, em primeiro lugar, que o sistema não poderia funcionar sem a presença deles. Em segundo lugar, que a denominação é igualmente aplicável a todos os líderes,
independentemente de classe ou de ponto de vista. E em terceiro lugar, que dentro de limites bem amplos, eles devem ser julgados individualmente, não por suas atitudes ou seus métodos, mas por seu desempenho. E nem preciso acrescentar que é precisamente assim que eles foram julgados em vida, se não nos livros. Até certo ponto, pode-se traçar um paralelo entre o demagogo ateniense e o político moderno, mas logo surge um ponto em que se deve estabelecer a diferença. Não apenas porque as tarefas do governo se tornaram muito mais complexas, mas também em nível mais básico, em face das diferenças entre a democracia direta e a representativa. Já examinei o comício com sua composição variável, a ausência da burocracia e de um sistema partidário, e o resultante estado de tensão contínua em que um demagogo ateniense vivia e trabalhava. Há, no entanto, uma consequência que necessita de um pequeno exame, já que essas condições constituíam importante parte da explicação, se é que não eram em si a própria explicação, de uma característica aparentemente negativa da política ateniense, a da política e da política grega em geral. David Hume a definiu da seguinte forma, abre aspas, eliminar a facção de um governo livre é muito difícil, para não dizer completamente impossível. Mas esse ódio crônico entre facções e essas máximas sangrentas se encontram, na atualidade, apenas nas divisões de cunho religioso. Na história antiga, sempre podemos observar que toda vez que um grupo prevalecia, fosse ele constituído por membros da nobreza ou do povo, já que para mim não havia diferenciação quanto a isso, ele imediatamente chacinava e bania. Não havia nenhum tipo de processo, de lei, de julgamento, nem perdão. Essas pessoas eram extremamente zelosas da liberdade, mas não parece tê-la compreendido muito bem. Fecha aspas. O que é extraordinário no que diz respeito a Atenas é que por pouco deixou de ser uma total exceção a essa correta observação de Hume. Em outras palavras, Atenas praticamente ficou imune ao estasis na sua forma extrema. A democracia foi estabelecida em 508 a.C., depois de uma breve guerra civil. Posteriormente, em sua história de quase 2 séculos, o terror armado, a chacina sem processo ou lei, foi empregado somente em 2 ocasiões, em 411 e 404. Nas 2 vezes por facções oligárquicas que se apoderaram do controle do Estado por períodos curtos. E na segunda vez, em particular, a facção democrática, quando retomou o poder, foi generosa e cumpridora das leis no tratamento que dispensou aos oligarcas, tanto assim que teria sido elogiada até mesmo por Platão. Ao escrever sobre a restauração de 403, Platão teria dito que, abre aspas, ninguém deveria ficar surpreso por alguns terem se vingado brutalmente de seus inimigos nessa revolução, mas de um modo geral, o grupo que retornou ao poder procedeu de forma justa. Fecha aspas. Isso não quer dizer que nos 2 séculos não haja ocorrido qualquer ato individual de injustiça e brutalidade. Hume, ao falar da Grécia em geral, e não de Atenas em particular, observou que, abre aspas, quanto a isso, não havia diferença alguma, fecha aspas, entre as facções. Parecemos ter uma visão menos nítida de Atenas nas imagens distorcidas, provenientes de homens como Tucídides, Xenofonte e Platão, que ampliam incidentes excepcionais e extrema intolerância democrática, tais como o julgamento e a execução dos generais que venceram a batalha de Arginusas e o julgamento e a execução de Sócrates, enquanto minimizam e com frequência suprimem por completo o comportamento do outro lado. Por exemplo, o assassinato político de Elfialtes em 462 ou 461 e de Androcles
em 411, que foram os líderes populares mais influentes de suas respectivas épocas. Se Atenas, em grande parte, foi imune a formas extremas de estases, tão comuns em outros lugares, não poderia escapar de suas manifestações mais brandas. A política ateniense tinha um aspecto de tudo ou nada. O objetivo de cada lado não era apenas derrotar a oposição, mas esmagá-la, deixá-la acéfala, através da destruição de seus líderes. E com bastante frequência, esse jogo era realizado dentro dos próprios grupos, já que muitos homens faziam manobras para se tornarem líderes. A técnica principal era o julgamento político, e os instrumentos principais eram os clubes, onde se reuniam para comer, e os sicofantas. Sustentaria que estes também eram estruturalmente uma parte do sistema, e não uma excrescência acidental ou evitável. O ostracismo, o chamado grafê paranomon, e o formal escrutínio popular dos arcontes, generais e de outras autoridades eram todos apresentados deliberadamente como dispositivos de segurança, fosse contra a excessivo poder individual e a tirania potencial, fosse contra a corrupção e o mau procedimento, fosse ainda contra a precipitação impensada na própria Assembleia. De forma abstrata, pode ser bastante fácil demonstrar que esses dispositivos, por mais que fossem louváveis em seus objetivos, inevitavelmente provocavam desmandos. O problema é que esses eram os únicos mecanismos disponíveis. Mais uma vez, porque a democracia era direta, sem uma máquina partidária, e assim por diante. Os líderes e os aspirantes a líder não tinham outra alternativa a não ser usá-los e procurar outras formas de hostilizar e esmagar competidores e opositores. Por mais dura que essa guerra total fosse para os que dela participavam, sendo às vezes até mesmo injusta e perversa, não se infere que fosse, em conjunto, um mal para a comunidade como um todo. Desigualdades substanciais, sérios conflitos de interesse e legítimas divergências de opiniões existiam de fato e com intensidade. Em tais condições, o conflito não é apenas inevitável, é também uma virtude na política democrática, porque é o conflito em conjunto com o consentimento, e não o consentimento sozinho, que evita que a democracia se desgaste, transformando-se em oligarquia. Na questão constitucional que prevaleceu em grande parte do século V, foram os defensores da democracia popular que triunfaram, e eles assim o fizeram precisamente porque lutaram, e muito, por ela. Eles travaram uma luta partidária, e o velho oligarca fez o diagnóstico correto quando atribuiu a exatamente isso à força de Atenas. Por certo, sua percepção, ou talvez sua honestidade, não fosse tão ampla a ponto de observar o fato de que naquele tempo os líderes democráticos eram ainda homens de recurso e com frequência de origem aristocrática. Não só Péricles, mas também Cleon e Cleofon e depois Trasíbulo e Anito. Os dois últimos lideraram a facção democrática que não só derrubou os 30 tiranos em 403, mas também concedeu, após sua vitória, a tão louvada anistia. A luta partidária não foi estritamente uma luta de classes. Ela também recebeu apoio de alguns ricos e bem-nascidos. Não foi uma luta sem regras ou legitimidade. O lema democrático para se opor à eunomia era isonomia. E como Vlastos disse, os atenienses perseguiam, abre aspas, a meta da igualdade política, não em oposição, mas em apoio ao predomínio da lei, fecha aspas. Ele observou que os atenienses pobres nenhuma vez levantaram a usual exigência revolucionária grega, a da redistribuição da terra,
durante os séculos V e IV. Naqueles 2 séculos, sob todos os aspectos pragmáticos, Atenas foi o maior estado grego, com um poderoso sentimento de comunidade, com uma força e resistência que, mesmo admitindo suas ambições imperialistas, eram equilibradas por humanismo e sentimento de equidade e responsabilidade absolutamente extraordinários para sua época, bem como para muitas outras épocas. Lord Acton foi um dos poucos historiadores a ter compreendido o significado histórico da anistia de 403. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, as facções inimigas se reconciliaram e declararam uma anistia, a primeira da história, fecha aspas. A primeira da história, apesar de todas as fraquezas conhecidas, apesar da psicologia de massa dos escravos, da ambição pessoal de muitos líderes, da impaciência da maioria com a oposição. Essa não foi a única inovação ateniense. Foi na própria Atenas que inventaram, na íntegra, a estrutura e o mecanismo da democracia, enquanto tateavam para encontrar algo sem precedente, sustentando-se apenas em sua própria noção de liberdade, em sua solidariedade comunitária, em sua disposição de questionar, ou pelo menos de aceitar as consequências do questionamento, em sua experiência política amplamente compartilhada. Grande parte da glória do feito ateniense deve ser atribuída à liderança política do Estado. Parece-me que isso está acima de qualquer discussão. Certamente não teria sido questionado pelo cidadão ateniense médio. Apesar de toda a tensão e incertezas da eventual decisão apressada e excessiva mudança de opinião, o povo apoiou Péricles por mais de 2 décadas, como finalmente apoiou Demóstenes, um tipo completamente diferente de homem, em condições muito distintas um século mais tarde. Esses homens, e outros como eles, agora menos conhecidos, foram capazes de realizar um programa mais ou menos coerente e bem-sucedido por longos períodos de tempo. Seria totalmente errado desprezar esse fato ou a estrutura da vida política através da qual Atenas se tornou o que foi, ao seguir a orientação de Aristófanes ou de Platão e examinar apenas as personalidades dos políticos, ou aqueles entre eles que eram velhacos ou fracassados, ou algumas normas éticas de uma existência ideal. No fim, Atenas perdeu sua liberdade e independência, derrotada por forças externas mais poderosas. Atenas caiu lutando, com uma compreensão mais clara do que estava em jogo do que a possuía por muitos críticos em épocas mais recentes. Demóstenes, um demagogo, liderou a luta derradeira. Não podemos usar 2 pesos. Não podemos louvar e admirar o feito de 2 séculos e ao mesmo tempo rejeitar os demagogos, que foram os arquitetos da estrutura política e os que a puseram em prática, ou a assembleia na qual e através da qual realizaram seu trabalho.